Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e hoje eu gostaria de falar com vocês especificamente sobre gráfico de períodos. Eu já fiz uma breve abordagem sobre o gráfico de períodos quando eu comparei o gráfico de Renko com o gráfico de Candlesticks e no final do vídeo eu falei sobre o gráfico de períodos, mas falei de uma maneira superficial. E a pedido de um amigo nosso aqui do nosso YouTube, né, ele pediu que eu falasse mais sobre gráfico de períodos, o gráfico P, um gráfico muito utilizado pela galera do tape reading e um gráfico pouco conhecido, pouco utilizado no mundo do day trade no modo geral, pela maior parte dos traders que fazem análise técnica clássica ou somente o price action. Então vamos falar rapidamente sobre o que é o gráfico de períodos e daí eu vou ensinar você a calcular qual é o gráfico de períodos dependendo do seu ativo, dependendo da volatilidade do seu ativo. Vou falar sobre frequência de mercado para cálculo do gráfico de períodos, tá? O gráfico de períodos, então, gente, vou trazer aqui a tela para vocês, tá? Ele tem uma diferença muito grande com relação aos demais gráficos, tá? Ele é parecido com o gráfico de Renko, mas eu já mostrei na aula passada que ele não é igual ao gráfico de Renko, tudo bem? Ele é parecido, mas não é igual. Vamos colocar aqui um gráfico de período qualquer, tá? Vou colocar, por exemplo, um gráfico de 6P, 6 períodos. Gráfico de 6P. Então, 6P, 6 períodos. Veja bem, não é um gráfico de tiques, tá? É um gráfico de 6P, 6 pontos. Perceba a plotagem do gráfico de períodos como ele aparece para a gente, tá? Eu estou olhando o mesmo time frame aqui no 2R no Renko. E agora eu estou olhando aqui com vocês também. Aqui do lado direito é o 2R e aqui é o 6P. Tudo bem? Vou colocar aqui o 6R no Renko para ficar a mesma variação para vocês terem uma noção como ele é parecido, mas não é igual. Ó, vamos ver aqui, por exemplo, a diferença, tá? Vamos ver esse topo aqui, ó. Perceba esse topo aqui e perceba esse topo no Renko. Tudo bem? Mas perceba que as oscilações das pernadas praticamente são iguais. Tá? As oscilações das pernadas são praticamente iguais. Mas existe uma diferença na compilação, da formatação desse gráfico. Tudo bem? É isso que eu quero que você entenda. Os dois gráficos são atemporais, usam critérios atemporais na sua formatação. Perceba a diferença. Tudo bem? Isso que eu quero que você entenda. Mas eu já falei muito do Renko para vocês, tá? Estou mostrando que ele é diferente, porque você que está chegando agora, de repente pode olhar, mas ele é igual ao gráfico de Renko. Não é. Eu tenho um vídeo lá que eu faço a comparação entre eles. Tudo bem? Eu não vou comparar agora nenhum com o outro. Eu vou falar especificamente, sabe, sobre os detalhes mais importantes que você deve saber sobre o gráfico de períodos antes de repente você escolher usar esse tipo de subterfúgio, esse tipo de demonstração gráfica no seu trade system. Tudo bem, gente? Tranquilo. Gráfico de períodos, tá? O gráfico de períodos ele tem a ver com os tiques, mas não é com os tiques por número de negócios, que nem eu falei. É com base no deslocamento. Por exemplo, eu coloquei um gráfico de 6P, você vai perceber aqui, se você fizer uma somar aqui, ó, que cada, no caso do dólar, né, que cada o ativo desloca em meio e meio ponto, certo? Você sabe que um ativo do dólar desloca em meio ponto, né? Então o que acontece? No caso do dólar, 6P representa 6 deslocamentos de meio ponto, ou seja, 3 pontos de dólar. Isso que eu quero que você entenda. 7P representariam 3 pontos e meio de dólar, e assim sucessivamente. E no índice, qual que é o tique mínimo do índice? Né, isso que eu quero, você tem que saber. O tique mínimo do índice é 5 pontos, correto? Então, se você pega um gráfico, por exemplo, de 10P no índice, tá? Você vai estar vendo ali 50, cada candle desse aqui lá vai ter 50 pontos. Tudo bem? Cada barra, cada box desse vai ter 50 pontos. Aí mais o pavio, tá, gente? Mais o pavio também. Tudo bem? O pavio pode ter o dobro do tamanho. Então, se aqui no caso tem 6P, o pavio pode 6P, que representa 3 pontos, o pavio poderia ter 3 pontos também se ele abrisse um novo box para baixo ou para cima. Tudo bem? Tranquilo. Ficou claro o que é 6P, que são 6 pontos? Representa o tique mínimo. O tique mínimo não é que nem o gráfico de tique que representa negócios. Aqui representa o tique mínimo. Todos os boxes têm o mesmo tamanho, conforme a configuração que você escolher. No caso 6P, perceba aqui, ó, 2P. Se o que é 2P? No dólar, 2Ps, cada tique cada período é meio ponto, então 2Ps representa um ponto inteiro. Então vamos ver aqui, ó, um ponto inteiro cada box desse, tudo bem? Ficou bem compreendido isso? Também no índice é a mesma forma, o índice é a mesma forma, o tique mínimo é 5. Então, se você põe um gráfico de 10 períodos no índice, você vai estar vendo cada barra dessa equivale a 50 pontos no índice. Tudo bem, gente? Ficou bem claro, tá?
Tá, Oliver, mas o que que esse gráfico tem diferente dos outros e o que que ele pode me ajudar e por que que a galera do Tape Reading usa o gráfico? Porque o gráfico de período, gente, diferentemente, ele é um gráfico atemporal e ele tem a ver diretamente com a dinâmica da movimentação do preço. O que nós queremos ver é deslocamento. Para que nós podemos ganhar dinheiro no mercado, nós queremos ver deslocamento, divergência de opinião, para o preço deslocando. E o gráfico de períodos ele mostra, como nenhum outro gráfico, é o melhor gráfico para ver isso, as faixas de negociação, onde o preço aceitou mais ou trabalhar, onde ele rejeitou trabalhar. Ele mostra muito bem para mim, por exemplo, aqui nesse exemplo, durante todo esse dia aqui que eu estou mostrando para vocês um dia inteiro na tua tela, quais são as principais faixas de negociação do dólar. Perceba, nesse dia, onde o preço trabalhou mais, tá? E aonde houve a rejeição, quais foram as faixas de rejeição do dólar, onde o preço não quis trabalhar muito, onde o preço chegou e não ficou por muito tempo, onde ele foi rejeitado nesse dia. Perceba. Tudo bem, Oliver? Tudo bem. Então, o gráfico de períodos ele tem essa vantagem. Ele mostra as faixas de onde houve o maior volume, maior trocação, onde o preço aceitou trabalhar mais. Tá? E quando eu falo aceitação, o preço trabalhou mais, é porque eu estou falando de volume negocial, de troca de lote, de patamares de negócio, de níveis importantes dentro do gráfico. Tá? E isso fica muito claro no gráfico de períodos. Você coloca um gráfico de períodos como esse aqui, ó, você está vendo o dia inteiro do dólar, tá vendo? E agora eu vou trazer para vocês um gráfico de 5 minutos. 5 minutos do normal, de candles. Perceba a diferença na visualização. Aqui, ó. Do seu lado direito, eu estou vendo o dia inteiro aqui, tá? Do seu lado direito, os candles. E do seu lado esquerdo, o dólar. Lado esquerdo, o gráfico de candle. O gráfico de pontos. Do lado direito, o gráfico de 5 minutos. E olha como é mais fácil você identificar também, além de faixas de acumulação, o que é fácil você identificar, meu amigo, minha trader? Níveis de suporte e resistência. Olha como fica mais fácil identificar níveis de suporte e resistência no gráfico de pontos. Isso é muito intuitivo, é muito bom você trabalhar com gráfico de pontos para identificar níveis de suporte e resistência. Tá? E você pode fazer, se você não quiser trabalhar com gráfico de pontos, você pode marcar o nível de suporte e resistência no intraday, no gráfico de pontos, e depois você pode voltar para o gráfico de Renko normalmente. Tá? E daí você consegue ver as faixas de negociação, onde o preço trabalhou mais. Isso que eu quero que você entenda. Isso o gráfico de pontos te dá de uma maneira muito certeira, ele é muito objetivo, é muito visual nesse sentido. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, basicamente é isso que eu queria que você se apercebesse com relação ao gráfico de pontos comparativamente com o Candle, porque o Candle é o mais conhecido, é o que a maioria usa, tá? Tranquilo. Então tá bom, Oliver, eu entendi como é que é o tamanho de cada box, representa, o que representa cada ponto, que é o tick mínimo, seja do dólar, seja do índice. Eu entendi que ele me mostra as faixas de maior volume de negociação e com base nisso eu sei onde tem meus níveis de suporte e resistência, com base no volume e com base nas faixas de negociação. E aí eu sei, conforme a minha interpretação, que toda vez que o preço tende a voltar por uma faixa de negociação dessa após o rompimento do range, tá? Se ele volta para a faixa de negociação, por ser uma faixa de negociação de grande volume, como este exemplo que eu estou mostrando para você aqui, existe uma região de suporte e resistência formada pelo volume negocial anterior e o preço teria, em tese, teria dificuldade de voltar a passar por essa faixa de negociação. Ele encontraria nesse caso, um suporte muito grande nessa faixa de negociação, porque aqui está caracterizado uma zona de suporte e resistência com base no volume. E em ele voltando aqui, tá, havendo o rompimento desse nível de preço, eu poderia acreditar aqui na continuação dessa pernada de alta nesse nível de suporte. Tudo bem, gente? Ficou claro essa interpretação inicial? Tranquilo, gente. Fica muito bom você ver isso. Outra coisa. Tá? Isso é muito fácil, é muito intuitivo, tá? Esse gráfico de períodos, gente, ele é muito utilizado pela galera do tape reading, tá? Porque ele mostra as faixas de negociação e quem usa tape reading usa muito volume at price, em ferramenta essa que eu já mostrei em outras aulas para vocês. Eu recomendo que você veja esse vídeo se você não viu ainda. O volume at price mostra a mesma coisa, faixas de negociação. Outra coisa, se você colocar aqui, ó, inserir indicador. É a mesma coisa que o volume at price, só que o volume profile dentro do gráfico. Volume profile. Vamos olhar aqui para você entender. Volume profile. Um gráfico de 6P, por exemplo.
Olha só, as faixas de negociação. Olha como é que eu marquei aqui sem ter o volume profile. Eu já sabia que essa aqui era uma grande faixa de negociação só pela concentração de candles não, de barras que se formaram aqui sucessivamente de maneira continuada. Perceba que eu descobri uma faixa de negociação com você aqui. Aqui ele mostra uma outra grande faixa de negociação do dia. Neste exemplo, neste dia. E daí sucessivamente. Perceba em todos os dias como ele mostra as faixas de negociação. Claro, eu estou usando aqui agora o subterfúgio da ferramenta Volume at Price. Volume at Price não, o Volume Profile. Mas o próprio gráfico já mostra isso para mim. Eu não preciso usar essa ferramenta para verificar as faixas de negociação. Isso que eu quero que você entenda. Tá? Fica muito visível, é muito intuitivo. Tá bom? Tranquilo. Tá. Outra coisa que a galera do Tape Reading usa muito esse tipo de gráfico. Você concorda que o tick mínimo desse tipo de gráfico é 2P? Por que 2P? Porque é um tick para cima e um tick para baixo. Né? O BDUS, que é um tick mínimo. Então, tanto no gráfico, no índice ou como no dólar, qualquer ativo, o tick mínimo, a menor visualização, o time frame menor de visualização desse tipo de gráfico é 2Ps. Vamos colocar aqui 2Ps. 2Ps. E daí você consegue ver o tique mínimo do mercado. Você consegue ver os robôs ticando, tá? E os robôs ficam ticando nesse nível até que ele trabalha o nível inferior. Ele tenta romper, volta, trabalha, ele rompe, volta, trabalha. E qual que é o dingo do mercado? O tique mínimo te dá essa informação. Tá? O dingo do mercado é, vamos ver aqui no intraday. Agora olha como é que ficou a visualização com o tique mínimo. Esse é o tique mínimo de 2P, 2 períodos. O 2Ps no dólar representa o que, gente? Você já sabe. Representa um ponto. Esse é o tico, porque o tique mínimo é 2Ps porque são duas vezes meio ponto, então cada barra dessa tem um ponto. E daí você consegue ver, tá, o que o tique mínimo te fornece. Tá? Porque alguns traders gostam disso. Porque você consegue ver os robôs trabalhando. Você sabe que o mercado é robotizado e o robô trabalha por pernadas de frequência. E aqui representa a frequência, os tique mínimos do robô trabalhando e por nível de aceitação de preço. Tá? Isso é muito bom para ver frequência de pernada, para você calcular a frequência de pernada no zigue-zague, tá? Que é um vídeo de frequência de mercado, mas eu vou te mostrar como que você usar a frequência de uma maneira diferente para você calcular o tamanho do tique do seu gráfico. Então, Oliver, tudo bem, eu estou entendendo, mas existe para dentro do meu ativo eu posso escolher qualquer tipo gráfico? Não. No modo geral, claro, você pode escolher qualquer tipo de período, 2Ps, 4Ps, 6Ps, é por óbvio, depende da sua estratégia. Mas existe uma forma de você adequar, como ele mostra para mim a movimentação do preço, existe uma técnica que nós usamos no Tape Reading, e a galera do Tape Reading já conhece essa técnica há muito tempo, que eu vou passar para vocês, que é adequar o tamanho do seu gráfico, no caso o gráfico de pontos, à frequência de mercado da última semana. Você deve fazer isso, porque daí você vai ter realmente cada box vai representar realmente uma média da frequência de mercado da última semana. E daí fica muito mais intuitivo, é muito mais fácil você calcular níveis importantes no preço, com base nessa formação gráfica. Ah, Oliver, não entendi. Calma que eu vou explicar para você, tá? Então, eu me antecipei aqui, mas eu quero voltar a falar sobre o tique mínimo, tá? O que o tique mínimo mostra para mim? Basicamente, se eu tenho as faixas de negociação e eu vejo aqui onde o robô está trabalhando, tá? O tique mínimo também mostra para mim, tá? As zonas de rejeição naquele momento. Tá? A galera do TPU usa isso aqui para ver rejeição, aonde o preço não quer trabalhar naquele momento. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Digamos que você está vendo o gráfico assim. Assim. Tá? Vamos pegar um exemplo mais claro que você está aprendendo. Aqui, ó, o preço está chegando aqui. Deixa eu trazer para cá. Trazer para o meio. Para a gente ver aqui. O preço chegou nesse patamar. Aí você vai ver a velocidade com que ele chegou. Tem outros critérios de avaliação. Eu vou falar disso agora. Você vê que ele chegou aqui e rapidamente ele foi rejeitado. Vamos ver. Ele foi rejeitado. Olha só como é que ele foi rejeitado. Ele chegou aqui e foi rejeitado. Então, o tique mínimo mostra, em determinado período de tempo, no caso agora, nesse exemplo que eu estou mostrando para você, que o preço teve uma rejeição nesse nível de preço. Que os players não quiseram negociar aqui a níveis cada vez mais altos. Que houve defesa dos vendidos nesse nível de preço. Que possivelmente, quando o preço voltar aqui, ele vai encontrar uma defesa muito forte, se o player ainda estiver aqui.
Então me mostra faixas de rejeição também. Você está entendendo, meu amigo, minha amiga trader? Não, Oliver, eu não entendi. Então o que que acontece? Tá? É a mesma coisa que você vê, conseguisse verificar o gráfico de candles, aquele grande pavio se formando no gráfico de candles. Onde a gente vê o gráfico de candles se formando, e daí a gente vê um grande pavio se formando no gráfico de candles aqui. Aquele grande pavio. Aí a interpretação é similar, gente, é similar a interpretação entre essas duas regiões. Isso que eu quero que você entenda. Você vê que o preço subiu rápido e rapidamente ele devolveu, tá? Ele foi rejeitado, houve defesa ativa ou passiva dos players que estavam defendendo contra esse movimento prévio. Nesse caso, na tendência de alta, defesa da ponta vendedora. Nesse caso, ficou muito claro, inclusive, que foi uma defesa agressiva. Olha como ele caiu rápido de maneira sucessiva e continuada. Ele não ficou trabalhando no zigue-zague em patamares de preço. Ele não ficou nesse nível de preço trabalhando e depois foi caindo devagar. Ele foi rejeitado. Perceba, porque ele chegou nesse nível aqui, limite, o vendedor falou, não, aqui tem vendedor, aqui não passa. Paulada na cabeça do comprador e rejeitou. Tá? Então você caracteriza essa região como uma região de rejeição, uma região de rejeição. E você sabe que quando o preço voltar aqui, você marca, tipo, por exemplo, o nível de suporte e resistência aqui, você sabe que quando o preço voltar aqui, existe uma possibilidade real de ele de ter dificuldade de passar quando ele voltar aqui, porque ele foi rejeitado. Você vê isso de uma maneira muito clara. E os traders do Tradable Idem usam gráfico de pontos, como eu estou mostrando agora com o tick mínimo, porque cada barra dessa aqui no dólar, por exemplo, equivale a um ponto, tá? Para ver zonas de rejeição. Esse conceito é importante. Esse conceito é importante e eu nunca vi ninguém falar isso para você na internet. Você sabia disso, meu amigo, minha amiga trader? Você que usa gráfico de pontos, você sabia da existência do tick mínimo? E você sabia que existe essa questão da rejeição, que não é só para ver a periodicidade e a frequência do mercado conforme a volatilidade do ativo? Eu acho que você não sabia. Né? É mais um conhecimento aqui de qualidade exclusiva que eu estou passando para você. Tá bom? Tranquilo. Tique mínimo, gráfico de pontos. Tá, Oliver, então vamos para a última coisa que interessa aqui nesse período. Vamos voltar aqui para 6R, por exemplo. 6R não, desculpa, 6 pontos. Tá? Gente, só para terminar, o gráfico de pontos, ele também ele mostra para mim o dinco do mercado. Realmente ele mostra a movimentação do preço. Ele tem muito a ver com a movimentação do preço, né? As faixas de negociação do nível do preço aceita trabalhar ou não. Qual que é o dingo do mercado? Esse conceito eu aprendi com o André Antunes da Scalp. Tá? E eu levo isso comigo porque realmente é muito forte. O preço sempre faz o que, gente? Para resumir, qual que é o ciclo do preço no mercado? O preço trabalha, trabalha, rompe. Ele aceita ou rejeita a nova faixa de negociação e continua. O que aconteceu aqui? Ele trabalhou, trabalhou, rompeu. Ele aceitou, não, ele rejeitou. Aí ele trabalhou e rompeu. Ele aceitou, não, ele rejeitou e trabalha, trabalha, rompe, aceita e rejeita. E o gráfico de períodos deixa muito claro isso, através da formação das faixas de negociação e através da formação do tique mínimo quando ele aceita e rejeita. E dá para você traçar uma infinidade de estratégias com isso. E o poder que ele tem de mostrar para você níveis de suporte e resistência é muito grande. É muito grande. Por exemplo, vou te mostrar uma estratégia combinada aqui. Não era o objetivo desse vídeo, mas eu gosto de fazer uma coisa bem feita para você. Tá? Por exemplo, numa situação dessa aqui, gente, ó, dessa aqui. Vamos pegar aqui o começo do dia. Vamos traçar esse nível de suporte. Vamos traçar 3 níveis de suporte e resistência muito claro aqui para vocês, tá? Aqui, ó, um caixote de acumulação aqui. Calma aí, vamos fazer uma coisa bem feita. Aqui. Aqui. E vai aparecer aqui, se não me engano, para você no gráfico de candles, tá? Estou nos 5 minutos. Perceba como é muito mais fácil, tá? Você achar os níveis de suporte e resistência no gráfico de períodos do que no gráfico de candles. Perceba a diferença. Fica muito claro você ver os níveis de suporte e resistência no gráfico de períodos. Tá? Você acerta no olho do mosquito, não tem grau de subjetividade. E é aqui acabou. Tá fácil de você ver isso. E daí você começa a ver aqui, ó. Bom, se o preço estava negociando nessa faixa de negociação, o Oliver falou sobre rejeição. Isso aqui está caracterizado como o quê, gente? Está caracterizado como o quê? Depois que você vê isso formado, como o preço não aceitou neste momento, durante a formação destes candles, ou desses boxes do gráfico de P, trabalhar nesse nível de preço. Está claro que não houve aceitação de trabalhar nesse nível de preço, foi rejeitado.
E também os candles mostram isso pra gente, né? E mostram, mas de que forma? Através da formação dos pontos pavios. Olha só, se você já estudou outras aulas que eu passei para você sobre a interpretação de candle, olha a quantidade de pavio de candle que tem aqui, ó, pavio. E olha o tamanho do pavio. Olha o tamanho desses dojis, desses martelos. Isso quer dizer o quê? Rejeição. Rejeição. O ponto da vendedora está jogando, tentando jogar para baixo, mas está sendo rejeitado. Tá sendo rejeitado, e eu vejo isso pelos pavios. Só que o gráfico de PM mostra de outra maneira, e mostra uma maneira mais didática, mais fácil de interpretar. Ele mostra as faixas de negociação e com base na frequência certinha de mercado, com base no tique que eu escolhi também. Tudo bem? Isso que é importante. Isso é importante. Então, olhe, compare com o gráfico de candles, veja a faixa de negociação e olhe como é mais fácil você tentar validar rompimento com o gráfico de períodos. Por exemplo, você vê que o preço estava trabalhando nessa faixa de negociação. O preço trabalha, rompe, aceita ou rejeita. Ele rejeitou. E ele voltou para dentro da faixa de negociação e ele rompeu. Aí ele rompeu, meu amigo, minha amiga trader. Qual que é o padrão de rompimento? Geralmente o preço rompe, ele vem, testa por cima a antiga resistência que virou suporte, e daí ele finalmente convalida esse movimento, porque o preço trabalha em zigue-zague, certo? Certo, Oliver. E olha como é mais fácil você identificar este movimento no gráfico de períodos, já convalidando o novo nível de suporte e resistência formado aqui nessa formação, tá? Para você acreditar, depois da formação de um candle de força desse, por exemplo, você entrar comprando, porque você sabe que existe a possibilidade do preço mudar de esfera, mudar de patamar, entrar numa nova faixa de negociação. São muitas interpretações, eu poderia falar muitas técnicas aqui de você compilar esses dois tipos de gráfico e da importância desse tipo de gráfico no seu dia a dia, no seu operacional, tá? No seu operacional. Mas para fazer isso daí, teria que ter mais tempo e vai assunto para outros vídeos. Tudo bem? Última coisa importantíssima, importantíssima que eu vou falar para vocês sobre esse gráfico. Só que eu não vou falar agora. Já deu 21 minutos, 22 minutos. Eu vou falar na próxima aula sobre esse gráfico, é como você calcular a frequência. Por que eu escolhi 6P? Será que 6P para o dólar era bom? Quantos P's para o dólar era bom? 6P, 8P, 7P, 5P? Para o índice, 15P, 10P, 20P? Porque você tem que calibrar. Entenda uma coisa, você tem que calibrar o tamanho do seu gráfico de períodos, quantos P's você vai ver, com base na frequência, com a volatilidade do mercado da última semana. Dependendo se o dólar estiver mais esticado, estiver mais rápido, estiver com uma amplitude maior entre abertura e fechamento, você vai usar um gráfico de períodos maior. Porque isso vai facilitar você entender as faixas de negociação e ver as mudanças de nível de preço e as zonas de rejeição. E se o dólar tiver, por exemplo, no dólar, tiver com uma volatilidade menor do que a normal, você vai usar outro tipo de gráfico, com períodos menores. Para que você alinhe a frequência do mercado, a amplitude do mercado daquela última semana com o gráfico que você está usando, para que você tenha uma melhor interpretação da dinâmica da movimentação do preço, tá bom? Esse é o assunto para a próxima aula, a segunda parte desse vídeo, gostinho de quero mais. Gente, já quero antecipar também, tá? Para quem está gostando, eu queria mais uma vez agradecer vocês que estão contribuindo com o meu canal, um canal novo, eu não tenho nem 2 meses de internet no canal YouTube, e a maior parte das pessoas que estão aqui são traders profissionais, já que já têm experiência no mercado financeiro, e eu estou recebendo um feedback muito positivo de vocês. Obrigado, obrigado. Em virtude do incentivo de vocês, e em virtude também da nossa sistemática, da didática que nós estamos passando conteúdo, a gente vai estar lançando um curso, tá? Um curso para quem tiver interesse. Tá? Um curso de maneira bem didática, prática, objetiva, com muito conteúdo, com essa sistemática de explanação que eu estou mostrando para vocês aqui, com o objetivo de ensinar vocês, não é enrolar. Eu não vou enrolar, eu vou ensinar vocês a tradarem, eu vou ensinar tudo o que eu sei. É um curso extenso, eu falei no vídeo passado, se você for estudar, se você estiver começando do zero e for estudar certo, você tem conteúdo para estudar 6 meses tranquilamente. São muitas e muitas horas de vídeo gravado. Eu estou até rouco aqui, tanto que eu estou gravando esse curso, mas com essa mesma didática, com essa mesma abordagem, procurando passar o meu melhor para vocês de maneira transparente, pegando na sua mão do zero para que você possa crescer junto comigo, ou para você que já é trader, mas ainda não conseguiu a consistência, mostrar para vocês outras possibilidades de você enxergar o seu trade, tudo bem?
Então, continuamos esse vídeo na próxima aula. Vou estar lançando o curso semana que vem para quem tiver interesse. Grande abraço, até a próxima aula.